Olá, saudações cristãs. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Educação de Verdade. Eu me chamo Antônio Medina. O objetivo deste vídeo, pessoal, é convidar todos os pais a fazerem a seguinte reflexão. Quando eu falo todos os pais, são aqueles pais educadores, aqueles pais que praticam a educação domiciliar como forma exclusiva de educação, ou que utiliza a educação ao seu modo, com um método próprio, para complementar a educação institucional, sejam privadas ou pública. Espero que tenha dado para compreender. E a reflexão é no seguinte sentido: vocês pais, enquanto educadores, nessas condições que eu falei anteriormente, sobretudo cristãos, católicos, porque eu sou católico, devo falar daquilo que eu conheço e indagar, sobretudo, os católicos. O que vocês compreendem verdadeiramente por educação? É o primeiro ponto-chave. E o segundo ponto é o seguinte: qual é o objetivo que vocês querem alcançar com a educação domiciliar, ou esse complemento que vocês, enquanto pais, dão para os filhos de vocês? E a terceira reflexão que eu quero convidar vocês é o seguinte: fazer uma análise, uma reflexão mais aprofundada sobre o mundo à nossa volta, sobre o quão contaminado está o nosso mundo. Seja uma praça, seja um cinema, um shopping, as TVs, ali na esquina, na padaria, programas, seriados, filmes, programas culturais, não importa, está tudo contaminado. Vou convidar vocês também a fazer uma reflexão neste sentido. Bem, vamos por partes. Eu quero indagar aos pais sobre essa questão da educação pelo seguinte: porque muitos pais pensam que a educação propriamente dita, independentemente se é o homeschooling ou esse complemento, sobretudo o cristão, enquanto cristão, católico, muitos pais pensam, mesmo sendo católicos, pensam que a educação se resume única e exclusivamente em, ainda para muitos pais, trazer aqueles vícios e métodos das escolas de alfabetização, enquanto grade curricular, a pedagogia, a didática, todo aquele vício das escolas para dentro de casa. A pressa em certas coisas, uma competição absurda sobre quem sabe ler mais, quem lê antes, quem não lê, esse tipo de coisa, esse tipo de vício. São coisas viciosas. Essas coisas, essas escolas, independentemente se são escolas confessionais ou públicas e privadas, estão todas impregnadas de vícios. Vícios dos mais diversos. Eu falo com propriedade porque eu tenho licenciatura em filosofia, vim de escolas públicas, fiz estágio em escolas públicas, minha esposa também tem a formação de letras, licenciatura em letras, eu estudei também, tenho graduação tecnológica em comércio exterior, vi como que são os estudantes lá, e faço reflexões, converso com alunos, com pais, e é um absurdo o que eles pensam sobre a educação, é um absurdo. Pensam que a educação, de um modo geral, independentemente se é o homeschooling ou não, é aprender a ler rápido, com método, mesmo sendo um método diferente, fônico, ou esse método vicioso, de letramento, seja lá o que for, das escolas, trazer para casa e acelerar, fazer um trabalho acelerado, para que seu filho no final consiga um emprego, aprenda latim, aprenda uma série de coisas. Isso não é educação, propriamente dito. Isso pode estar, digamos assim, incluído na educação, mas não é educação propriamente dito. É essa reflexão que eu quero convidar todos vocês a fazerem. Pensem muito bem,
por exemplo, os métodos pedagógicos das escolas, as diretrizes, são métodos determinados pelo sistema, pelo Unesco, sistema demoníaco, satânico, um sistema que emburrece, que desvia as crianças, a mente, a inteligência dos nossos filhos da razão natural, propriamente dito, ou da transcendência, para algo o mais perverso possível, o antro. Por exemplo, como diz São Tomás de Aquino, na obra dele A Suma contra os Gentios, se uma criança apreender algo que não seja natural, que seja falso, mas tomar aquilo como verdadeiro, é falso, mas se ele tomar aquilo como verdadeiro e como natural, mesmo não sendo natural, ela vai crescer com aquilo como uma força natural, vai ter uma força natural dentro dela. Vou ser mais específico. Imagine o seguinte, imagine uma criança ainda na pré-alfabetização ou na alfabetização inicial, nos estágios iniciais, uma criança com 5, 6, 7 anos de idade, ou 8, ainda entrando na adolescência também, mas sobretudo mais na primeira e segunda infância. Ela na escola aprende, melhor dizendo, que não existe diferença de sexo, que ele é um menino, mas ele pode ser uma menina, que a menina não necessariamente é uma menina pela questão dos órgãos genitais e pela própria natureza dela. Não, ela pode se construir como um menino. Deu para compreender? E se for colocado isso, introjetado isso na criança, ela vai crescer com isso de forma natural, vai ter força natural. E a gente sabe, enquanto católicos, enquanto estudantes da própria lei natural e da lei divina, sobretudo divina, porque a lei natural é determinada por Deus, sabe que tudo tem um objetivo, tem uma ordem a alcançar, como diz Santo Agostinho. Tudo está, digamos, determinado a uma ordem, de inferior para uma ordem superior. Está sujeito a algo superior. Por exemplo, os alicerces da casa estão para as paredes estão para o telhado, ou seja, um sustenta o outro. Semelhantemente, é nós. A nossa razão natural, a nossa inteligência, ela é o suporte para a transcendência, para as questões mais profundas, teológicas. E se esse alicerce natural for corrompido, como que a gente vai absorver as coisas mais profundas? Melhor dizendo, por exemplo, se um alicerce de uma casa for, digamos assim, irregular, como que vai sustentar as paredes? E as paredes irregulares, como que vão sustentar o telhado? Deu para compreender? É isso que eu quero que os pais compreendam, que mais importante do que eles ficarem preocupados em alfabetização, em aprender certas coisas rápidos para que eles consigam um bom emprego, o mais importante para os pais é saber que os filhos deles, os nossos filhos, eles têm um objetivo na educação. E esse objetivo está interligado diretamente à alma deles. Ficou bem claro? Seja a questão afetiva, intelectual ou espiritual. Uma coisa em ordem à outra, submetida hierarquicamente à outra. E por isso que eu quero que os pais compreendam o que verdadeiramente é educação. Por isso que eu vou ler para vocês aqui, logo de imediato, sobre isso, para fechar essa questão, essa reflexão, uma passagem dessa obra aqui, Catecismo da Educação, do Abade René Bethlen. Ele fala o seguinte sobre a educação, aqui na página 20, sobre a natureza da educação, capítulo 1. Ele diz o seguinte:
Educar é fazer que alguém se desentranhe de si mesmo. É fazer de uma criança um homem, do homem um cristão, do cristão um santo, um eleito. Deu para compreender? E nesta outra obra aqui, Educação Católica e Homeschooling, as autoras Kimberly Han e Mary Hasson, ela também traz depoimentos de pais sobre a educação domiciliar, que vai também, que converge com o que o abade René Bethlen expressa nessa obra dele. Um dos pais declara o seguinte a respeito da educação domiciliar. Ele diz o seguinte: trata-se de pais que querem educar seus filhos e deixar que amadureçam em seu próprio ritmo, em todas as áreas da vida, espiritual, intelectual e física. E também tem uma outra declaração aqui de um outro pai que diz o seguinte: trata-se de ensinar a nossos filhos quem eles são, para o que foram criados e para onde vão, que esta vida é uma jornada de volta a Deus Pai que os criou. Isso é educação. Fora disso, desses conceitos aqui e dessas descrições aqui sobre educação, é praticamente falso. Deu para compreender? Se você não tiver como objetivo alcançar a salvação do seu filho, fazer com que o seu filho busque a santidade, você não está praticando educação domiciliar católica. Você não está praticando educação domiciliar cristã. Deu para compreender? Você apenas está fazendo um melhorado, trazendo o seu filho para casa da escola ou utilizando a educação domiciliar melhorada só. Apenas está afastando de certas coisas. Essa é a primeira reflexão. E também já está incluso aqui também a segunda reflexão, que é o objetivo da educação enquanto tal, enquanto católicos, enquanto cristãos. Deu para compreender? E se deixarmos os nossos filhos reféns desses métodos viciosos, dessas escolas, desses professores, que muitas das vezes servem a Satanás de forma conscientes ou não, transformando os nossos filhos em inimigos de Deus, e as escolas, como a doutora Mary Kay Clark fala na obra dela Homeschooling Católico, um Guia para a Paz, ela fala claramente que as escolas hoje se transformaram em um laboratório para os nossos inimigos. Deu para compreender? Tem que ficar bem claro isso. E a última questão, reflexão que eu convido vocês é o seguinte: prestem muito atenção no mundo à volta de vocês. A gente não tem total domínio. Aliás, a gente não tem quase domínio nenhum sobre as coisas que acontecem ali do outro lado, na rua, na praça, no cinema, na TV. A gente não tem. O único, digamos assim, poder que a gente tem, um relativo domínio, é escolher se vai assistir certos programas ou não, ou escolher que tipo de programas vai assistir, ou se vai a um cinema, a um teatro, mas só isso. Mas quando chega lá, a gente não escolhe quem são os atores, qual é a peça, vamos supor, de teatro que eles vão encenar, a gente não escolhe isso. Está tudo aí. E esse mundo, como diz as escrituras, jaz do maligno. Vou dar um exemplo aqui bem simples. Um dia desse, na verdade 2 dias atrás, eu estava lendo uma obra de psicologia da educação. Na verdade, essa obra aqui, eu estava lendo uma parte. Manual de Psicologia Aplicada à Educação, que eu inclusive recomendo a todos os pais. É extremamente necessário para entender as faculdades, os fatos da consciência dos nossos filhos, para melhor conduzi-los a Deus. E também estava lendo essa outra obra aqui, Crianças que Leem. O que pais e professores podem fazer para ajudar? Bem,
Aí, após acabar, eu acho que eu li partes aqui desses livros, capítulos, terminei por volta de 2, 3 horas da manhã, eu acredito. Aí, antes de dormir, eu liguei a TV para assistir uns comentários de xadrez, de partida de xadrez, porque estava vendo um campeonato aí, um Norway Chess, e eu gosto de acompanhar as partidas, que é um dos meus hobbies, digamos assim, xadrez. E estava vendo os comentários. Aí, antes de começar a assistir ao vídeo do comentário da partida, tem aquelas propagandas. Aí surgiu uma propaganda lá que eu achei estranho, logo de imediato, senti logo aquela coisa negativa. Era de um bruxo oferecendo os seus serviços no YouTube, entre 2 e 3 horas da manhã. Olha só. Agora imagina o filho seu, liga a TV, está assistindo lá algum programa e tem uma propaganda como essa. Isso é o mínimo. E por aí vai. Por exemplo, a gente vai em uma praça, até mesmo nas escolas, parece que existem sujeitos ali que saíram das profundezas. Comportamentos bizarros, roupas bizarras, vestimentas bizarras, comportamentos sexuais esdrúxulos. Só para vocês terem ideias. A gente não tem domínio sobre isso. E a gente, enquanto pai, tem que prestar atenção bastante nisso. Por quê? Porque somos nós pais que somos a base para a educação dos nossos filhos. Por isso que é necessário nós, enquanto pais educadores, estudarmos muito, bastante. Sobretudo, um pouco de lógica, de filosofia natural, de lei natural, de ler um pouco de teologia, o mais básico possível, ter uma boa tradução da Bíblia, um bom comentário, obras verdadeiramente cristãs, que estão de acordo com a sagrada doutrina, a sagrada tradição, que estão realmente fundamentados na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque se educarmos os nossos filhos com esses valores perenes, valores que nem São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, São Roberto Bellarmino e muitos outros, vai solidificar não apenas o intelecto dos nossos filhos, mas a própria alma dele, o espírito, para receber as coisas transcendentais. É o alicerce. Deu para compreender? Ficou bem claro? E somos nós pais que temos que transferir isso para os nossos filhos. Por isso que a doutora Mary Kay Clark fala que nós pais temos que nos sacrificar. A chave da educação domiciliar está no sacrifício dos pais. Quando os pais abdicam de certas coisas para estudar, se aprofundar, para passar esse conhecimento para os nossos filhos. Questões de aritméticas, de alfabetização, nesse sentido, fica em segundo plano. Não faz parte, digamos assim, da hierarquia principal. Por isso que nós pais temos que, além de estudar muito, orar muito, pedir muito a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, temos que também ser exemplares nas nossas condutas, nos nossos comportamentos, o modo como a gente conversa com as nossas esposas, as esposas com seus maridos, pois tudo isso reflete a educação, faz parte propriamente da educação. Deu para compreender? Bem, pessoal, é isso. O vídeo ficou um pouco longo, quase 20 minutos, e eram essas reflexões que eu queria convidar a todos vocês. Faz um tempo que eu não posto vídeo aqui no canal, e depois eu vou postar um vídeo sobre o Manual de Psicologia Aplicada à Educação, do Luiz Ribolet. Muito bom. É isso, agradeço a todos que assistiram ao vídeo, agradeço mesmo. Fiquem todos com Deus, reflitam, estudem e até a próxima.